Função é como se fosse uma máquina. Vamos supor uma máquina de multiplicar por 3, ok? Eu vou inserir um valor nessa máquina e ela vai me dar uma resposta. Então, se eu inserir 2, ela vai me responder 6. Se eu inserir 5, ela vai me responder 15. E assim por diante. Ela é uma máquina que transforma um número em outro, ok? Então, eu posso ter várias funções, né? Uma ideia de função é eu escrever ela assim, f de x igual a, sei lá, 3x mais 5. O que eu estou dizendo aqui? O que é f de x? A gente pode substituir o f de x por y também, tá? É uma função que está em função de x, é alguma coisa que está escrita em função de x. O valorzinho que você insere é o x, certo? O que esse x, a hora que você inserir esse valor de x, ele vai te dar? Ele vai te dar o valor de y. E aí a gente vai sempre pensar que isso formam pontos no plano cartesiano. Então, pegando essa função 3x mais 5, se eu inserir 2 nela, qual é o número que ela vai me dar? Ela vai ficar 3 vezes 2, que é 6, mais 5, 11. Então, se eu inserir 2, que é o x, esse é o eixo x, ela vai me responder 11, que é o eixo y. Então, eu vou ter esse ponto aqui, que é o ponto 2, 11, que se refere a essa função que eu escrevi aqui em cima, tá bom? Então, se eu pegar uma função qualquer, né, vou pegar outra função, f de x igual a x ao cubo menos 30x quadrado mais 400x mais 500. Ok? E falar para você assim, olha, acha o valor da função quando x vale 10. O que você vai fazer? Você vai trocar o x por 10. Então, você vai estar encontrando o f de 10, ou o y quando o x vale 10. Isso vai ser 10 ao cubo, menos 30 vezes 10 ao quadrado, mais 400 vezes 10, mais 500. Vou resolver toda a continha, né? Então, esse meu f de 10 vai ficar 1000, menos, isso daqui vai dar 100 vezes 30, que vai dar menos 3.000, mais 4.000, mais 500. Fazendo a conta, né, dessa soma total, isso vai dar 2.500. O que significa que quando o meu x vale 10, o meu y vale 2.500. Essa é a ideia de função. Aí nós vamos ver dois tipos de função características, né? Que é a função de primeiro grau, ou a gente chama de função afim, tá? E a função de segundo grau, que vão ter duas características diferentes. A função de primeiro grau, né, a gente vai estar focando na reta, ela vai ser f de x igual a x mais b. E a função de segundo grau é f de x igual a x quadrado mais bx mais c. A gente vai pensar agora, né, dessas duas funções. Depois, mais para frente, vocês vão aprender função modular, função trigonométrica, outras funções. A ideia de função é basicamente essa daqui. É como se fosse uma maquininha. Tudo que eu coloco no x me devolve um y diferente. E aí vou fazer essa definição agora, né, de função de primeiro grau, função de segundo grau. Função de primeiro grau, o maior expoente de x vai ser 1, e a função de segundo grau, o maior expoente de x vai ser 2, que são os assuntos do próximo vídeo.